Olá pessoal, bem-vindos aos vídeos de comentário das provas do Enem 2016 e nesse momento a gente vai fazer o comentário das questões da prova de Biologia. Estou recebendo aqui os mestres da Biologia, professor Jean. Fala Jean, tá bom? Tudo bem? Firme. João, tudo bom João? Muito bem. Então tá bom, Aldinho? Beleza. Tudo tranquilo? Então tá bom. O pessoal da Biologia que gosta de nado sincronizado tem esse lance de balançar a cadeira do João aí, ó. Aí, João. Estamos aqui também com os alunos que prestaram a prova agora há pouco. Eu queria conversar com vocês um pouquinho para saber o feeling sobre essa prova. Mandinha, você presta MED. É isso. E aí, como é que foi a Biologia? Eu achei a prova de Biologia tranquila. Os temas que a gente tinha visto recentemente na aula dica, acho que foram bem abordados na prova. E até a condução da seiva bruta, que o Aldo sempre fica falando, vai cair, vai cair. Caiu mesmo logo na primeira questão da prova rosa, então eu achei a prova bem tranquila. Quantas vezes você já fez o Enem? Eu fiz 2 vezes, ano passado. Essa é a segunda, isso, tá? A segunda e aí vez. você consegue comparar as duas provas? Eu acho que esse ano estava mais tranquilo, não sei se por conta das aulas que eu tive, assim, mas eu fui mais tranquila, eu acho. Legal, legal. Deixa eu ver aqui mais. Vamos falar com quem está prestando médio. Fala, Carol, você está com o microfone aí ou não? Pega um aqui, pega esse aí. Isso. E aí, o que você achou da prova de Bio? Foi relativamente tranquila, só senti falta de alguma questão relacionada às Olimpíadas, que eu estava esperando, mas que não caiu. Mas foi, sim, tranquila a prova. Aliás, também. foi um comentário também, acho que de física que a gente fez aqui, né? Isso. Que também vocês Mas também acharam achei que mais aparecia. tranquila que o ano passado a prova. Isso. Legal. E aí, era o que vocês esperavam de escutar dos alunos, gente? Olha, a nossa opinião também é a mesma, viu? Foi uma prova muito tranquila. Predominou o que a gente já esperava, ecologia, né? 7 questões das 15 ecologia. Aí depois veio 4 de citologia, 2 de física humana, 1 de botânica e 1 de zoologia. O que a gente sentiu é que é falta de algumas coisas que são clássicas, tipo evolução, que não pintou, biotecnologia, que a gente esperava, todo ano era praxe cair alguma questão. Que também não caiu. Não caiu. E também doenças, né? Era um ano para também trabalhar bastante com doenças. Agora, uma coisa que chamou bastante atenção é que teve muitas questões, umas 4 questões de interpretação. Isso volta a ser aquele Enem antigo, que até o ano passado era muito conteúdo só. E as questões mais exigentes foram justamente as questões de interpretação. Eu fiquei muito feliz porque o nível de interpretação, ela abordou vários focos. Interpretação de texto, né, dados, interpretação de figuras, imagens. Do metano lá tinha um postinho que você tinha que ver que estava queimando aquele metano, lembra a questão? E interpretação também de quadro, aquela questão das espécies exóticas, que você coloca a tela para o peixe não comer, aquela peixe protegido, não é? Uma questão de interpretação. Na opinião nossa, as mais exigentes eram as questões de interpretação. Mas foi uma prova bem tranquila, ficamos muito satisfeitos e temos certeza que vocês foram bem nessa prova. Todos nós, né? Ô, André, fala aí, a mais difícil qual foi? Você consegue dizer? Não lembro. Não? E a mais fácil, que você olhou e estava fácil assim? Nossa, também não. É porque estava meio padrão assim, pelo Sim, jeitão. Não, tava tranquilo a prova no geral, no contexto assim, mas eu não lembro específico. Tá, então provavelmente é porque estava tudo mais ou menos equilibrado, né? Sim. Legal, legal. E aí, João? A gente destaca isso, né? A prova de biologia, ela foi relativamente tranquila, ela foi um pouco menos conteudista que nos anos anteriores, como o Aldo ressaltou, questões de interpretação de texto. Acredito que teve uma questão relacionada à ecologia, que tinha uma tabela envolvendo a densidade e o tamanho dos animais envolvidos, dos seres vivos, que foi uma questão um pouco mais cautelosa. Mas como num contexto geral de prova o tempo é algo importante, acredito que os alunos talvez tenham ganhado tempo na prova de biologia. Acho que não foi uma prova que o aluno precisou do tempo total dela para resolver. Então foi uma prova mais rápida. E isso pode ter surtido um efeito no geral, né? Talvez menor necessidade de chutar uma questão ou outra em determinado momento. Não sei se você lembra, mas o ano passado, o querido Edmur, que está no SEB Salvador hoje, né? Tá bem lá, né? Tá bem. Nesse lá. momento ele deve estar na frente da praia, alguma coisa assim. Mas o Edmur falou exatamente isso. Ele lembra direitinho dele falar isso aí, que foi uma prova que vocês podem ter ganhado tempo por causa do contexto, né? Não adianta uma matéria só ser fácil, né? Se as outras complicarem, né? Não tinha aquele tipo de... Tirando essa da tabela, talvez um pouco mais vagarosa, não tinha aquela questão que o aluno enroscava. Então, assim, ele ou ia saber ou não ia, mas não ficava patinando naquela questão. E isso foi uma maneira de dinamizar
o andamento da prova. Então foi legal. Ah, que Bastante legal, que legal. Grande Jean. O Debs chegou a comentar isso quando ele estava falando da prova de química Química. especificamente. A biologia apareceu como pano de fundo na química, na física. Aham. Então, essa característica interdisciplinar ela é muito bacana. Né? Parece que a gente biologia tem esse poder, né, de passar pelas outras disciplinas e Fato. juntar um pouco, né? Fato, caiu o feromônio, caiu o hormônio, apareceu a testosterona nas questões. E eu acho que uma coisa bacana é entender que a contextualização não é mais aquela contextualização forçada que a gente viu acontecer alguns anos atrás. E que para responder as questões, efetivamente, o texto fazia uma diferença grande. Então, às vezes, necessitando até de uma segunda leitura, uma terceira leitura, por conta das palavras um pouco mais rebuscadas, a ideia, o desenvolvimento do raciocínio. E uma outra dificuldade no sentido de aparecer termos que não são comuns em que a gente trabalha em sala de aula. Por exemplo, o anticorpo apareceu como imunoglobulina, aí na questão de probióticos, que você se lembra. Mas olhando para a questão, conseguindo observar o grafismo da prova, eu acho que foi uma prova muito, muito boa. E diria que foi uma das melhores que o Enem já fez em relação a isso. Que legal, legal escutar isso. Bom, sempre que melhor é bom, né? Uhum. Algum de vocês teve problema com o tempo de prova? Eu fui a última a sair da minha sala. Então você teve problema com o Tive, tempo de prova. tive que assinar aquele termo lá e eu ainda fui a última das 3. Entendi. Acho que é interessante isso, né? Tem que pensar em como fazer a prova, né? Fugindo um pouco de falar só da biologia, pensando no contexto. A biologia entra e, de repente, como a gente já falou, quem conferiu os vídeos de história, né? A história foi mais complicado, então ganha daqui, perde dali e vai equilibrando, né? Física, tinha muita conta. Não tinha tanta conta, mas as que tinham, assim, eu achei meio complexa, de potência, e você tinha que substituir muita coisa. Aí na o fórmula. tempo que você gastou lá, na biologia você compensa. A gente tem que pensar no aluno como um todo fazendo a prova, né? É isso aí. Para a gente fechar, uma mensagem final, então. Prova tranquila, né? Sem... Alguma surpresa vocês acharam, assim? Alguma questão que nunca caiu e apareceu? Não. Como o Aldo disse, a surpresa é biotecnologia não ter Não aparecido, aparecer. porque a frequência era muito elevada. E o segundo ano seguido que o Enem ele não foca em parasitologia, né? O Brasil tem inúmeras doenças que a gente pode perguntar, muitas populações sofrendo com isso, né? Em várias cidades, e nenhuma questão nem de perto abordando isso. Né? Então acaba sendo uma surpresa perto dos Enems anteriores. Mas aquela questão que você fala, nossa, nunca vi isso na vida, longe de aparecer algo assim. Tá. Que bom, que bom. Então, espero que você tenha ido bem nessa prova também. Cheque os outros vídeos para ver o que os nossos professores e alunos acharam das disciplinas e fique ligado porque a gente vai soltar de todas as disciplinas do Enem 2016. Muito obrigado.